Glória a Deus. Glória a Deus. Deus maravilhoso, te louvamos, ó Pai, porque estamos na Tua presença. Aleluia, Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, a paz do Senhor, paz do Senhor, glória a Deus. Já estamos tendo aí algumas pessoas que estão se conectando junto com a gente. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com os irmãos e eu vou esperar mais pessoas entrarem. Já está aí algumas pessoas online que está aqui também nos assistindo. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Marcelo Santos, meu amigo. Glória a Deus. Paz do Senhor, boa tarde, povo de Deus. Tudo bem com os irmãos? Graças a Deus. Nós estamos aqui. Falei, vou entrar um pouquinho aqui para liberar uma palavra de Deus ao coração dos irmãos. Nós não temos costume de entrar esse horário, mas hoje nós decidimos entrar nesse horário, amém? Para deixar uma palavra de Deus ao seu coração. Isso, os irmãos já está entrando aí. Que Deus abençoe todos os irmãos. Irmão Marcelo, Deus abençoe a irmã Kelly, William Santos, aleluia, glória a Deus. É sempre uma alegria estar se comunicando com os irmãos, sempre uma alegria estar interagindo com vocês. Deus é maravilhoso, irmãos, Deus é maravilhoso. Eu queria compartilhar uma palavra de Deus falando sobre decisões mal tomadas. Irmãos, é uma palavra de reflexão, é uma palavra muito forte. Eu gostaria de falar sobre isso. Decisões mal tomadas. E lembrando aos irmãos que nós somos refém das nossas escolhas. Tem muitas coisas ruins que acontecem na nossa vida porque nós optamos para uma escolha errada. E isso é muito forte, amém? Então, eu vou falar sobre isso nessa tarde. O poder da decisão. Então, qualquer decisão que nós formos tomar, é preciso nós orarmos a Deus. É preciso nós pedirmos uma orientação ao Senhor. Quando nós tomamos decisões paupadas nas nossas emoções, tomada pelos nossos sentimentos, provavelmente vai ser uma decisão errônea, porque sempre nós queremos tomar uma decisão naquilo que nós achamos melhor para nós e não naquilo que Deus pensa ao nosso respeito. Então, a palavra de hoje nós vamos falar sobre o poder da decisão. Nós somos refém das nossas decisões. Nós somos refém daquilo que nós fizemos segundo o nosso desejo. Tem coisas que certamente nós vamos acertar, mas tem coisas também que nós vamos errar. E quando nós tomarmos uma decisão que nós erramos, nós não podemos culpar ninguém. O mal da nossa sociedade, o mal da nossa geração é que às vezes tomamos atitudes erradas
tomamos uma direção errônea e aí as coisas não fluem da maneira que nós esperávamos que iam fluir, e aí nós vamos culpar as pessoas. Então nós não podemos culpar ninguém pelas decisões erradas que nós tomamos. Nós não podemos transferir a nossa responsabilidade a outras pessoas. Infelizmente, nós herdamos esse mau comportamento de Adão. Adão, lá no início, quando ele errou, quando Deus foi conversar com Adão, perguntar o que havia acontecido, Adão transferiu a responsabilidade para a mulher, dizendo: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Olha, quando Deus foi falar com a serpente, quando Deus foi falar com a mulher transferiu a responsabilidade para a serpente. Ou seja, Adão transferiu a responsabilidade para a mulher e a mulher transferiu a responsabilidade para a serpente. Então logo nós vamos entender que nós temos o costume de transferir a responsabilidade. Nós nunca confessamos nossos erros. Nós nunca falamos para as pessoas: olha, eu me dei mal porque eu errei. Eu me dei mal porque eu tomei uma decisão precipitada. Dificilmente nós vamos fazer isso, porque nós queremos jogar o fracasso, o motivo dos nossos fracassos em alguém. Nós queremos transmitir o fracasso da nossa decisão a alguém. Então é sobre isso que eu gostaria de falar. É importante nós entendermos que qualquer decisão que nós tomarmos, sendo ela uma decisão de sucesso ou uma decisão de derrota, nós precisamos entender que foi nós que tomamos essa decisão e nós precisamos arcar com as nossas responsabilidades. Então, existe uma diferença muito grande nas nossas decisões. Quando nós tomamos uma decisão pela emoção, vai nos gerar uma consequência. E quando nós tomamos uma decisão pela razão, vai nos gerar também uma consequência. Então, toda decisão que nós formos tomar, nós não podemos tomar uma decisão pela emoção. Por quê? Porque a emoção ela falha, a emoção ela erra, a emoção ela não consegue nos dar uma visão generalizada. A emoção ela nos faz pensar em nós mesmos, naquilo que será bom para nós e não naquilo que será bom para a nossa família, para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que às vezes vão ser prejudicadas por uma decisão tomada nossa. Então seria importante nessa tarde você ouvir essa palavra que eu quero falar nessa tarde, que eu quero ministrar. Eu gostaria já que você começasse a compartilhar essa live. Amém? Compartilha essa live. Nós vamos falar sobre a direção, a direção de Deus na nossa vida. A importância da direção de Deus na nossa vida. Então gostaria que você já compartilhasse, amém, essa live com mais alguém. Nós vamos falar sobre a decisão que é tomada pela emoção e a decisão que é tomada pela razão. Pastor, o que é razão? Quando nós tomamos uma decisão pela razão, a razão é aquilo que é pensado, é aquilo que é analisado, é aquilo que é o certo a fazer. Toda decisão que é tomada pela razão, ela vai fazer a gente medir as consequências, porque a razão, ela faz a gente pensar, a razão, ela faz a gente meditar, a razão, ela faz a gente abrir a nossa mente, amém? Então, nessa tarde, nós vamos falar sobre a atitude que é tomada pela razão e a atitude que é tomada pela emoção. É muito forte, amém? Glória a Deus. Então, eu quero ler um texto da palavra de Deus, que está aqui em Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 7. Amém? Gênesis capítulo 13,
a partir do versículo 7. Glória a Deus. Amém? Eu vou ler esse texto e mais uma vez frisando aos irmãos que nós vamos falar sobre as decisões que é tomada pela razão e as decisões que é tomada pela razão. Amém? Emoção e razão. Isso, emoção e razão. Eu vou ler aqui em Gênesis capítulo 13 e a partir do versículo 7 que diz assim: E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eis aí, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se à direita escolheres, eu irei para a esquerda. E Ló levantou os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Amém? Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, fala justamente isso daí. Uma atitude equivocada, uma atitude totalmente tomada pela emoção. A Bíblia diz que os pastores de Ló não estavam se entendendo com os pastores de Abraão. Havia ali uma contenda entre os pastores de Abraão com os pastores de Ló. E quando isso chegou ao conhecimento de Abraão, Abraão chamou Ló para conversar, e Abraão disse para Ló: Ló, não é bom que haja contenda entre mim e ti, porque nós somos irmãos. Embora que Ló fosse sobrinho de Abraão, mas Abraão, ele considerava Ló como irmão, né? Ele tinha um carinho por Ló. E quando começa essa contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, Abraão chama Ló para conversar e diz: olha, não é bom que haja contenda entre nós. Então Abraão, como homem de Deus, entendeu que não dava mais para andar juntos. Abraão entendeu que naquele momento era o momento de se apartar, para que houvesse ali um bom senso entre os dois. Então naquele momento Abraão falou para Ló: olha, você escolhe. Se você optar em ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você optar em ir para a esquerda, eu vou para a direita. Mas o que não pode acontecer é a contenda continuar entre os meus pastores e os seus pastores. Então, naquele momento, Abraão estava tranquilo, porque Abraão era um homem de Deus. Abraão estava debaixo de uma promessa. Abraão, ele sabia muito bem que Deus estava com ele. Então, ele dá o poder de escolha para Ló. Não foi ele que disse para Ló: eu vou escolher, se eu for para a direita, você vai para a esquerda, se eu for para a esquerda, você vai para a direita. Não foi Abraão que escolheu. Ele deu a opção para Ló escolher. E ele falou para Ló: Ló, escolhe o que você quer, a direita ou a esquerda. E é aqui na onde eu entro, irmãos, na onde nós vemos nitidamente que houve aqui uma decisão tomada pela emoção. Porque quando Ló ele tem o poder de escolha, ele olha tanto para a direita ou para a esquerda. Mas quando ele olha para o Jordão, a Bíblia diz que ele olha para o Jordão, que era o lugar mais bonito naquele momento a se escolher, aparentemente olhando pela visão humana. Ele olha para as campinas do Jordão e ele vê a beleza que era aquele lugar,
que ficava para o lado de Sodoma e Gomorra, antes de o Senhor destruir. Então Ló, ele toma aqui uma atitude pela emoção, porque a emoção é quando enche os nossos olhos, é quando faz com que o nosso coração se alegra, porque a beleza faz isso. Então a emoção, ela é perigosa, porque nós não conseguimos medir as consequências quando nós tomamos uma atitude pela emoção, porque a emoção, ela empolga, a emoção, ela nos alegra, a emoção não faz a gente pensar, a emoção só pensar naquilo que é de nosso interesse, a emoção não nos permite avaliar uma circunstância generalizada para a gente também pensar que a gente pode errar, que a gente pode cair, que isso pode gerar para nós um constrangimento que pode afetar a nossa família, que pode afetar as pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando nós estamos agindo pela emoção, nós não vamos pensar nessas coisas. Nós não vamos pensar nessas coisas. E é o que aconteceu com Ló. Ló, ele olhou para as campinas do Jordão e ele se empolgou. E é por isso que ele falou para Abraão: não, eu vou por esse lado aqui, porque eu quero ir para as campinas do Jordão. Porque ele se empolgou com a beleza, ele se empolgou com a vista, ele viu um lugar bonito e ele acreditava que aquele lugar era o lugar onde Deus iria abençoar. Só que eu aprendo aqui com essa palavra que Abraão, ele vai para o lado tenebroso. Enquanto Ló está indo para o lado direito, que era um lugar de paz, que era um lugar bonito, Abraão estava indo para um lugar onde havia montanhas, onde havia os rochedos, onde havia os caminhos tenebrosos. Só que Abraão não estava se importando pelo lado que ele estava indo, que não era um lado bem visto, que não era um lado bem bonito, mas ele estava tranquilo. Alguém pode me perguntar: pastor, por que Abraão estava tranquilo, sendo que ele deixou Ló, escolheu a melhor parte, que era o lugar mais bonito, e ele estava indo para um lugar totalmente oposto, um lugar feio, um lugar de montanha, um lugar de rochedo? Qual que é a diferença? A diferença é estar na direção de Deus. Abraão estava com Deus. Olha o que fala aqui em Gênesis capítulo 12 e o versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A diferença está aqui, porque Abraão estava debaixo de uma palavra profética. Abraão estava debaixo de uma palavra profética. Era uma palavra tão poderosa que quando Ló falou assim: eu quero ir para as campinas do Jordão, eu quero ir para o lugar mais bonito. Abraão estava indo pelo lado das montanhas, mas ele estava com a palavra de Deus, porque Deus falou para Abraão: Abraão, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai do meio da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão estava debaixo de uma palavra profética, então ele sabia muito bem que não importava o lugar onde ele ia estar. O que importava era que Deus estava com ele, porque Deus também tinha feito uma promessa a Abraão, dizendo: filho, onde você pisar as plantas do seu pé, eu vou te dar por herança. Então, quando nós estamos debaixo de uma palavra profética da parte de Deus, onde nós estivermos, haverá a bênção de Deus sobre nós. Então, não importa o lugar onde você vai estar, não importa o lugar onde você vai morar, não importa o lugar onde você vai congregar, não importa o lugar onde você vai trabalhar, se você estiver debaixo de uma palavra profética, a bênção de Deus estará sobre a tua vida. Aleluia! E é o que está acontecendo aqui. Abraão estava debaixo da bênção do Senhor. Ló olhou
pelos olhos da emoção. E por isso tudo deu errado. Os irmãos conhecem a história e sabem muito bem que lá na frente, Deus destruiu aquela cidade. Ló saiu daquela cidade às pressas, depois que recebeu um anjo do Senhor, dizendo que iria destruir aquela cidade. Por fim, ele perdeu até a sua esposa, que no momento que saíram, olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Nós vamos ver aí o resultado de uma escolha errada. Nós vamos ver aí o resultado de uma atitude, de uma escolha tomada pela emoção. Mais tarde custou a própria família. Mais tarde Ló perdeu a sua esposa por causa de uma escolha errada. Então, quando nós vamos tomar uma escolha, nunca tome uma escolha pela emoção. Porque o salmista Davi, quando ele diz: Senhor, eu guardei a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. É porque Davi sabia muito bem, irmãos, que se ele não guardasse o coração, a emoção ia tomar conta. Davi sabia muito bem que se ele não guardasse o seu coração, o seu sentimento humano ia tomar conta. Muitas pessoas estão agindo pela emoção. Muitas pessoas estão agindo pela empolgação. Muitas pessoas estão dando passos sem pensar. Mas nesta tarde, o Senhor está falando através da sua palavra. Não toma uma decisão equivocada. Ora primeiro. Busca a direção de Deus. Peça que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Peça uma direção a Deus. Deus tem o poder de estar no controle de todas as coisas. Amém? Então, vamos fazer como Abraão. Abraão tomou uma atitude no centro da vontade de Deus. Abraão preferiu obedecer a palavra. Abraão preferiu estar debaixo da palavra de Deus. Deus liberou uma palavra profética sobre a vida dele e Abraão estava debaixo da palavra de Deus. Não importa o que acontecer na minha vida, eu vou obedecer a palavra, eu vou andar segundo a palavra, eu não vou abrir mão da palavra, eu vou continuar buscando a presença de Deus. Então, que nessa tarde maravilhosa, você receba essa palavra de Deus. Nunca tome uma atitude pela emoção. Tome uma atitude pela razão. Pastor, o que é a razão? A razão é aquilo que faz você pensar. Nós temos que medir as consequências. Quando nós for tomar uma atitude, uma decisão, nós precisamos medir as consequências da decisão que nós estamos tomando. Porque só assim nós seremos abençoados por Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa guardar a tua vida. Que Deus possa guardar a tua família. Que todas as decisões que você venha tomar possa ser uma decisão tomada pela razão. E que Deus possa te abençoar e te dar força. E que todas as decisões que você tomar seja dentro da vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Uma boa tarde para todos os irmãos. Eu não tenho costume de entrar à tarde para fazer live, mas eu estava aqui e eu senti de Deus de compartilhar essa palavra com os irmãos, tá bom? Que Deus abençoe e tenha uma tarde de paz, uma tarde abençoada, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.